Conquistei um professor safado que gostava das novinhas e gostava de enganá-las, e eu quis dar o troco nele. No ano de 2000, fui aluna dele, no ensino médio. Ele me jogou alguns chavecos, mas eu ignorei. Nesse tempo, ele saía com pelo menos 2 alunas por semana. Ele era casado e conquistava as alunas dando chocolate para agradar. Elas se achavam especiais e saíam com ele. Quando não era chocolate, era carona. E ele, para saber se podia avançar, passava a mão nas coxas delas. E se elas gostassem, aí ele tinha a resposta. Daí, 6 anos depois de eu sair da escola, vi a foto dele no Face. Mandei um oi e perguntei se ele lembrava de mim, e ele disse que sim. Perguntei o que estava fazendo e ele disse que estava na faculdade. Eu estava casada há 15 anos e tinha um filho. Eu já era casada quando cursava o ensino médio. Ele me convidou para ir em um passeio da escola e eu disse que ia, mas eu não fui. Estava só enganando ele. 2 dias depois, ele me mandou uma mensagem de boa noite e começamos a conversar um pouco. Já no 4º dia de conversa, eu disse que sonhei com ele e o cara amou, ficou todo se achando. Nesse ano eu tinha 36 anos e disse para ele que eu estava com 30. Ele acreditou, pois a minha aparência permitiu a mentira. Ele estava com 55. Continuamos conversando todas as noites. As conversas começaram a ficar picantes. Ele era acostumado com esse tipo de conversa e eu não. Eu sou meiga, doce e apaixonante, mas precisava ser incrivelmente gostosa. Então toda vez que eu ia conversar com ele, eu tomava bastante vinho para poder falar coisas calientes. Algumas semanas se passaram e ele já estava apaixonado por mim. Observação, ele tinha um certo status, as mulheres ficavam com ele rápido, mas comigo foi diferente. Disse para ele ao longo dos meses que queria marcar um encontro, mas que eu não podia sair com ele, primeiro porque eu sou casada e depois porque eu não queria coisar com ele. Só queria deixá-lo apaixonado. Marquei um encontro. Ele foi e eu não fui. Inventei algo e ele acreditou. Consegui enrolar ele por 6 meses. E ele achando que um dia sairia comigo. Até que eu quis dar um fim nisso e fui a um evento da festa junina na escola e entreguei uma carta terminando tudo. E saí. E ele foi ler no banheiro. Saiu transtornado, me procurou e chorou. Ele me perturbou muito com mensagens. Resolvi continuar as conversas. Ele estava apaixonado por mim. Chorava. Ficava o tempo todo conversando comigo. Se não estava comigo, estava ministrando aula. Quando ele estava em casa, ele ficava conversando comigo no telefone, por mensagens, o tempo todo. Ele era bom de conversa, super inteligente, politizado, gostava de escrever poemas e tinha pegada. Mesmo sem eu ter ficado com ele, dava pra perceber. Só que era muito safado, já enganou muitas meninas. E eu não gostava das experiências dele, parecia que ele era cheio de doenças. Não queria sair com ele, mas gostava das conversas. Terminei com ele umas 10 vezes, mas voltava, e ele insistia muito e eu sentia falta. Ele começou a pedir fotos para saber como eu estava, pois fazia 6 anos que eu fui aluna dele e ele queria me ver. Detalhe, era aluna dele, mas não tinha contato com ele. Eu era muito tímida, então ele só lembrava que um dia eu fui aluna. Então eu queria mostrar que eu estava bonita, mas eu não sou bonita de corpo, só de rosto, não tenho bunda. E tive a ideia de alterar as minhas fotos. Eu tirava fotos e aumentava os e o popô. Ele ficava louco, acreditou em tudo. Sair comigo virou uma obsessão pra ele. Ele queria muito sair com uma gostosa, doce, meiga e que ainda era inteligente. Ele me achava inteligente porque eu copiava uns textos e mandava pra ele como se fossem meus. Os textos eu adaptava para o dia a dia, então ficavam muito realistas. Completamos 1, 2, 3 anos, então ele começou a desconfiar que eu não ia querer sair com ele, pois nenhuma demorava tanto assim. Todas saíam em 2 dias e continuei enrolando. Menina, quer dizer que esse homem passou 2, 3 anos para poder se tocar que tu não ia sair com ele? No total, tirei 800 fotos em 4 anos, todas maravilhosas, mas comecei a enjoar dele. As conversas dele já não me encantavam e meu marido era bem melhor do que ele. Eu continuei por um tempo, ele precisava de mim. Eu tinha que inventar algo para terminar com aquilo, sem magoá-lo, porque mesmo sendo safado, ele não merecia sofrer. Certo dia sumi, bloqueei de tudo, mas ele ficou inconformado e foi até a faculdade que eu estudava, pediu meu número na secretária e eles deram. Já que ele era professor, inventou algo assim. Ele entrou em contato comigo, disse que não queria muita coisa, que sabia que eu era casada, mas que precisava ficar em contato comigo. Então fiquei alguns meses, mas já havia perdido a vontade de fazer aquele jogo. Conheci o lado humano dele. Eu já sabia que eu não tinha para onde ir. Estávamos há 4 anos e meio e também não queria continuar aquelas conversas. Fui ignorando as mensagens e consegui terminar, mas todo dia ele me mandava bom dia, boa tarde, boa noite, mandava poemas, não respondia e ele arrumou uma ficante 6 meses depois que a gente terminou. Então ele mandou uma mensagem falando que coisou pensando em mim. Ele falou pra ficante na hora H que eu era fogosa, quente e ela topou se fantasiar. E eu só fiz ler a mensagem. Ele ficou com ela 3 meses.
Depois ficou com outra, mandou mensagem pra mim também falando sobre suas fantasias e que eu estava em todas elas. Enfim, ele ficou com umas 4 e todas ele me envolvia e elas entravam no jogo dele. Até que a esposa dele morreu. Ele me procurou, me falou e foi aí que eu respondi as mensagens e lamentei. Ele queria continuar conversando comigo, mas eu não tinha mais clima. Então ele arrumou outras namoradas sérias. Elas aceitavam no início, mas depois percebiam que ele tinha uma obsessão por mim. Então elas terminavam com ele. Ele passou 8 meses só. Ele conseguiu namorar uma mulher legal e essa ficou com ele por 1 ano. Hoje está com 2 meses que não falo com ele de forma alguma. Coisinha, eu não entendi aqui por que tu falou que tu te vingou dele. Colega que não tem vingança nenhuma, simplesmente uma safadeza daqui, safadeza de lá. Foi toma lá da cá, minha filha. Eu não entendi o motivo de tu querer te vingar dele. Tu botou que tu te vingou de um professor e tal, que tu estudou, mas no decorrer da história eu vi foi que tu acabou te envolvendo com ele. Tu acabou tendo um caso com ele, não fisicamente, mas foi um caso, colega, porque isso também é uma forma de traição. O teu marido, ele foi corpo por tabela, e essa é a realidade. Se ele saía com outras alunas, se ele aprontava, se ele fazia e deixava de fazer alguma coisa lá, isso aí não era problema teu não, colega. Eu não sei porque que tu tentou te doer tanto por isso. Eu acho que isso é uma coisa que tu pegou assim como desculpa pra justificar a tua saliência aqui. Eu não vi preocupação aqui com o marido dela, eu não vi preocupação aqui com a esposa do cara, eu não vi preocupação nenhuma. Acho que a única preocupação dela aqui era só tirar foto, botar no Photoshop pra poder crescer a abundância lá, né? Pousar de modelo. Coisinha, que vingança mais tosca foi essa, colega? Tu só mandava foto lá da tua saliência pra ele e falava um monte falava um monte de quengagem. Era só isso aí. Aí tu te empolgava com 2 poemas, 2 poesias. Quem garante que ele realmente fantasiava essas coisas, botava as meninas pra se passar por ti? Tu acreditou muito no que esse cara falava. Como é que tu conseguiu enrolar esse homem, minha irmã, durante quase 4 anos? Morando na mesma cidade, ele sabendo onde é a tua faculdade. Eu posso estar errada, colega, mas eu acho que tu não chegou a concretizar mesmo com esse cara justamente por causa dessas benditas fotos, porque ele olhava aquelas fotos ali maravilhosas, a mulher com um prazer enorme, aí tu ia chegar lá, xoxa, aí não ia dar certo.